Gente, a gente estava super empolgado aqui conversando, eu quase entrei no meio do intervalo aqui, misturei intervalo com ao vivo, ficou uma loucura. Bom, Acontece. Bom, as meninas aqui estão animadíssimas, a gente está com muito assunto realmente para tratar. E eu terminei o bloco anterior dizendo que a gente rompeu muitas coisas, muitas barreiras, e a Mari estava me falando isso, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse rompimento de barreiras, né, Mari? Esse rompimento de barreiras, Karina, eu enxergo ainda como algo, como um trabalho a ser feito, né? Hoje, a minha busca, né, a minha dica sempre é que ele seja a partir de um interno, porque romper barreiras, nós ainda estamos em extremos, né? As mulheres ali da década de 60 que fizeram um grande trabalho por nós, né, elas romperam barreiras e tiveram que fazer isso de uma forma muito mais externa, né? Hoje esse externo, ele precisa sim ser feito, mas eu ainda busco muito essa questão do interno, da escolha, do papel da mulher, né? De nós não sairmos de um extremo e irmos para o outro. Hoje de manhã eu escutei na rádio, estava escutando a Gaúcha, eu escutei uma pergunta que eu fiquei pensando sobre isso, né? O repórter perguntou para jornalista se a Anitta representava ela. Ela disse sim, a Anitta me representa, né? E eu fiquei pensando, a Anitta me representa? Eu digo, olha, né, pensando numa mulher que está trabalhando no seu papel, no dia a dia, na vida, ela me representa, mas ela não me representa em várias coisas. Ela não me representa no gosto musical, ela não me representa, né, na informação que ela passa, na contribuição social que ela dá. Então ela me representa como uma mulher que está ativa, trabalhando, fazendo a sua parte na vida dela, mas ela não me representa em várias outras coisas. E eu vejo as mulheres desesperadamente assim, dizendo sim, ela me representa, né? Não tenho preconceito, não tenho... Então, são os extremos. Então, nós precisamos aprender a caminhar no caminho do meio, só que barreiras ainda precisam ser rompidas. Nós ainda temos uma grande diferença no mercado de trabalho em relação a salários, nós ainda temos diferença nas atividades domésticas, nós ainda temos diferenças dentro de casa, nós ainda temos diferença na criação dos filhos. A questão do salário, só para te fazer um adendo aqui, a questão do salário, por exemplo, no levantamento do IBGE, se constatou que as mulheres com ensino fundamental, elas sofrem menos essa diferença do que as mulheres que têm ensino superior, pós-graduação. Quer dizer, olha a incoerência da coisa. O tamanho da incoerência, gente. Na verdade, assim, ó... gente sente na falando da pele desigualdade de salário em na relação ao homem, né? A gente sente na pele. A gente na pele. Antes eu brinquei, né, que eu gosto de política, né? Eu gosto do tema política e eu sou uma das poucas pessoas que escuta a Voz do Brasil, né? Eu gosto também. Eu escuto a Voz do Brasil. Gosto. E hoje eu ouvi nosso presidente dizendo, né, que a gente deve seguir a Constituição, né? Na Constituição fala que toda mulher e homem é igual, né? Então, assim, para o ensino fundamental, né, para o ensino superior, para pós-graduação, deveria ser igual, né? Inclusive eu digo, eu escutei, né, os programas da semana, se falou muito em empoderamento, e eu digo, olha, o empoderamento da mulher, do ensino fundamental, né, da mulher que ganha lá seu salário mínimo, ele é essa mulher, o empoderamento dela é não apanhar do marido, dar conta das coisas da casa, né? O empoderamento da mulher que tem lá a sua pós-graduação, o seu pós-doutorado, né, que tem todo, né, que tem a sua empresa, ele é outro. Então, até mesmo no tema empoderamento, né, as pessoas dizem, não, eu vou fazer massagem, vou passar batom, eu vou pintar a unha, né? Isso novamente voltamos para o externo, né? Exato. Para mim isso não tem nada a ver com empoderamento. Eu conheço mulheres maravilhosas que não fazem absolutamente nada disso, né? Não, e existe também derivações, né, desses extremos que tu acabaste de citar, né, de uma empresária e de uma pessoa que tem um salário mínimo. Eu acho que as mulheres cada vez mais estão se posicionando, buscando alternativas, que trabalham em parceria com o marido, ou abre o seu e-commerce na internet, está explorando os seus talentos, tem espaço para isso. Acho que é importante a gente também buscar, né? A gente está sempre dizendo, não dá, não tem, não existe.
né? Então eu acho que a questão ali dessa diferença muito grande entre as mulheres que eu achei interessante nessa pesquisa do IBGE. Mas eu até brinquei com a minha mãe, né, com o valor das diárias, por exemplo, de uma faxina em casa. Se tu vai multiplicar os dias que se trabalha, acaba que eu acabo até ganhando menos, se a gente fosse comparar. Que eu acho que é o que essa pesquisa está indicando, não é? Entendi? Então mas a pesquisa também, ela, vamos dizer assim, ela restringe o universo do mercado para quem ganha está dentro da faixa do mínimo. Então ela está muito restrita, então por isso que a diferença não se faz muito grande entre homens e mulheres. Aparece depois. Ela vai aparecer na medida que a gente vai crescendo profissionalmente. Só que são as mulheres, a grande maioria, que tem o ensino superior. Aí que aparece mais, que aparece mais gritante. Porque aí é que aparece. Dizendo, porque as nossas opções são muito mais, né? a gente busca muito mais, a gente tem mais opção, busca larga esses horizontes. Exatamente. E aí vai ficando a diferença. E a opção para quem ganha pouco, tem pouca escolaridade, é mínima. Ela vai fazer a limpeza. E esse trabalho é muito valorizado. Felizmente é valorizado. Porque se eu não quero fazer, eu tenho que pagar bem para quem vai fazer. Né? Ela é mulher, ela devem ser valorizados. Né? Mas por que isso acontece? Porque no Brasil, os homens, em grande parte, ainda não assumem os afazeres domésticos. Quando na Europa, os homens dividem os afazeres domésticos. A criação é dos isso filhos, que eu digo. Então é a questão do que? De criação. Da onde vem? É criação, simplesmente? É cultural? É cultural. Exato. É cultural. Tem raízes históricos culturais. Embora algumas famílias, o meu irmão cuida melhor de uma casa do que eu, por exemplo, né? Mas é cultural. É cultural, é cultural. E são essas barreiras, Karina, que a gente ainda precisa romper como mulher, né? Eu tenho uma filha menina e eu me deparo com coisas assim que pra mim choca muito, né? Como eu disse, eu sempre batalhei muito para fazer espaço na vida, né? Então tem algumas coisas para mim que são absolutamente normais. Então, por exemplo, eu compro super-heróis para minha filha, né? Ela tem o Hulk, ela tem o Superman, ela tem o Homem-Aranha, né? Ela aconteceu, não, mas ela é questionada por isso. Então, ela tem 5 anos, né? Acabou de fazer 5 anos. Então, o que eu estou fazendo para dar a minha contribuição como mulher, explicando para ela por que ela é questionada em relação a isso, né? Por exemplo, essa semana nós trouxemos um assunto em casa porque ela foi questionada porque ela brinca de carrinho, né? E ela tem carrinhos, mas ela tem carrinhos. Ela gosta e ela tem carrinhos muito legais, né? Ela tem um super Jeep, né? E eu digo para ela, filha, você, né? Pode dizer para os teus amigos que quando você crescer, você vai comprar o seu próprio carro, né? Se você quiser, você vai dirigir. Por isso que você gosta de carrinho. Há poucos dias ela foi questionada porque uma amiga muito querida, né, ela trocou o filho de escola e passou os uniformes do menino para a minha filha, né, porque a gente tem uma ideia sempre de um consumo consciente. E são camisetas azuis e ela foi de camiseta azul e foi questionada, né, a professora teve que fazer uma intervenção naquele momento. Então, isso também é importante a gente repensar, como é que a gente está criando as meninas, como é que a gente cria os meninos, né? Por que os meninos não podem brincar de boneca? Eu vi uma cena ontem no supermercado que eu achei muito bacana, que era um menino, ele estava com a irmã, né? Ele devia ter mais ou menos uns 4 anos, e ele carregando um carrinho de supermercado, né? E eu disse, olha, uma cena diferente, né? Então, por isso, quando a gente fala romper barreiras, nós temos uma barreira muito grande para romper ainda, que ela é interna, que é como, por quê? Porque os homens, eles são criados por mulheres, né? Então, as mulheres têm a chance de fazer esse papel. Só que as mulheres muitas vezes vão lá e reproduzem os seus modelos mentais, né? Então, essas barreiras, elas têm que ser quebradas também. Maria, agora, internamente, né? Uma pergunta para vocês mães, né? Para as mamães. Tem é difícil educar, né? Nossa. É desafiador. Dá trabalho, né? então assim, é dedicação, né? Eu vou te dizer parabéns pela tua condução, pelo relato, assim, incrível. Legal. E é raro. Dá trabalho, gente. Olha, vamos entrar nesse assunto. Essa questão do gênero, né? A questão do gênero. Eu costumo dizer que tem jeito fácil e jeito certo.
né? O jeito fácil é vai tocando, segue, né? Segue o rio e vai tocando. E tem o jeito certo dá trabalho. Por quê? Porque educar, né? Eu não falei antes da minha formação, né? Eu sou formada em mestrado em filosofia. Sim, eu sei. Então isso faz com que tu questione um pouco mais a vida, né? Mas educar uma criança é tu rever questões tuas. Exatamente. Tá? O certo e Na errado. verdade, a criança vem ao mundo para fazer tu rever tuas questões. Com certeza. Né? Cada criança vem ao mundo para isso. O pai e a mãe reverem tudo Uma e evolução, sempre, né? e sempre Uma reverem. evolução, E olha, exatamente. meus filhos são grandes, né? Meu filho agora vai fazer 26 anos, a minha filha fez 28. E até hoje eles me questionam coisas que eu pensei que eu era moderna. Entendeu? Porque eu estou revendo coisas até hoje. Qualquer conversa, mãe, mas por que isso? Mas por que mesmo? Por que, sabe? Outros Porque olhos, né? Outros olhos. Tu acaba percebendo que tu tá repetindo. Repetindo o padrões. teu modelo aquele, né? Não sei se dá conta. Sei se dá conta, repete padrões. Mas com esse outro olhar, assim, aquele vício muitas vezes, né? E te coloca assim um questionamento assim, poxa, vamos repensar, evoluir, isso é tão bonito, né? Não projetar, né? Não projetar. Evoluir, né? Evoluir. Exatamente. Esse romper barreiras que a gente tem, efetivamente, como disse a Mari, muito mais ainda a romper, mas eu digo assim, a geração da nossa mãe, por exemplo, ela copiava a mãe dela sem questionar. Nós já copiamos questionando. E os nossos filhos já têm outro padrão eu nunca tive filho, mas eu tenho sobrinhos, porque somos 6 mulheres e um homem, todos eles têm filhos, e aí eu já tenho sobrinhos netos, e eu também vejo hoje que os pais das crianças, dos bebês de 2 aninhos, 1 aninho, eles estão partícipes, eles são parceiros, eles estão compartilhando. Eles não compartilham o serviço de casa muitas vezes, mas do cuidado e do acompanhamento, e do trocar fralda e do dar banho, isso está acontecendo. Então já é leve, mas já houve uma evolução nesse sentido. E aí eu concordo contigo, ser mãe sozinha deve ser mais difícil. Mais difícil, tem coisas práticas. Karina, posso fazer um gancho aqui? Claro, a Beatriz quer fazer um gancho. A Beatriz, ela usou uma frase agora que cada vez que eu escuto ela entra quadrada no meu ouvido, que é assim, Beatriz, não sou mãe, né? E eu escuto das pessoas assim, não, mas só sabe o que é ser mãe, quem é mãe, né? Não é verdade. Eu digo o seguinte, mas tu pode não ser mãe, né? Na verdade, eu peguei o teu gancho positivamente, assim, sim, tu não é mãe, mas tu é uma jornalista, uma mulher super inteligente que pensa a respeito, né? Nós podemos pensar o mundo por um outro viés. Então, porque eu já vi muitas situações onde as mulheres que não têm filhos, elas se intimidam para falar de maternidade, ou elas são obrigadas a falar sobre não ter filhos, ou sobre a opção de não poder ter filhos, ou sobre a opção de adoção. Mas elas não podem falar sobre educação, porque elas não têm filhos. Bom, eu agi naturalmente. Eu falo porque eu educo os meus sobrinhos, né? Mas é a mulher pensante, né? Que é o que a gente precisa destacar. Porque a mulher, ela precisa ser destacada como uma mulher pensante, como uma mulher, né, que olha para o mundo, que observa o mundo, que opina sobre o mundo. Então essa coisa, a gente precisa quebrar com essa coisa de que para falar de educação, para falar de filhos, né, tu precisa ter filhos, tu precisa, e que as mulheres não se restringam, né, a falar sobre não ter filhos, né, se elas não têm. Dá pra falar de educação, sim. Por quê? Porque tu tá no mundo, tá na sociedade, tu tá dividindo, tu vê a criança mal educada, tu vê a mãe se escabelando lá pra criar o filho, né? Maternidade é um tema muito interessante. Não, esses dias também no supermercado o menininho veio e bateu no meu braço assim, ai, tá querendo chamar a tua atenção de sua mãe. Eu disse, nossa, segurei. Chamar a atenção não, né, gente? Falta de educação mesmo, né? A mãe, Deus o livre se eu fizesse isso, ou se meu filho fizesse. Que eu ia passar uma vergonha também, na frente de todo mundo. Porque eu ia dar um, né?
puxão de orelha. Sim. Mas eu que faria um bem danado. Né? Bem danado. Beatriz, eu dizer, o gancho que ela pegou e a minha observação de não ser mãe, eu quis dizer assim, que mesmo não sendo, eu meto meu bedelho. Mas tem que meter o bedelho. Ainda bem, obrigada. Meus sobrinhos, eu meto meu bedelho. Então, eu fiquei orgulhosa quando um dia minha sobrinha, que hoje ela está com 37 anos, daí ela disse assim, ela disse que ia mandar me punir por causa que eu fazia a exploração de trabalho infantil. Eu disse, por que? Ela assim, por que tu acha que eu sou relações públicas? Ela é formada em relações públicas, né? Daí ela disse, porque tu foi a minha musa, tu que estudou comunicação, e eu me espelhei em ti para fazer isso. E ela me deixou orgulhosa, porque eu não sabia disso. Eu não sabia da inspiração. Ela disse, lembra quando tu mandava, por causa que eu mandava ela ler jornal, porque ela estava comigo sempre, né? E eu dizia, pega o jornal. E eu trabalhava na época na Bicalçados, era assessora de imprensa da Bicalçados, e o seu Horst Volk era o presidente da Bicalçados na época. Daí ela disse, lembra quando tu mandava eu ler o jornal? Eu disse, claro. Ela disse, tu sempre dizia pra mim, olha lá onde tem Horst Volk, marca pra mim e guarda. Tu já tava me explorando, ela disse. Porque eu tinha que fazer a clipagem, né? A clipagem era... Ela disse, já tava me explorando. Ela disse, mas eu me espelhei em ti, por isso que eu faço comunicação. Eu fiquei orgulhosa com isso. Esse bom influenciei legal, né? Isso aí, somos um exemplo positivo, né? Inspirar, isso é muito importante. E a filha de uma amiga minha, aí é um outro exemplo também, agora já estou ficando muito metida, mas ela disse pra mim que ela era a musa inspiradora dela, porque eu morava sozinha, e ela é filha da minha ex-colega da Bicalçados, e aí sempre que ela ia no apartamento, ela dizia, ai mãe, a tia B, assim, é a minha musa inspiradora, quando eu for adulta eu vou querer ser que nem ela, morar sozinha e não casar. Olha, viu? Tu descobre isso muito tempo depois. E como marca, né? Por aquela coisa do meter o bedelho, que eu tô dizendo, tu tá participando, tu tá Não junto. meter o bedelho, né? Meter o bedelho entre aspas. E é isso que a gente precisa quebrar, essa ideia de que a gente tá metendo o bedelho, porque eu digo, tu pode não ser mãe, mas tu convive com as crianças, né? Claro. Tu sente o efeito dessas crianças, Mas né? a Patrícia falou mesmo da questão dos irmãos também, como os irmãos ajudam nessa construção de educação em casa, né, para igualdade de gênero e tudo mais. Eu tenho em casa o exemplo dos meus irmãos e a minha sobrinha, a Rafaela, que tem 8 anos, ela cuida do Lucas, que tem 4. Então é tão bonito, assim, sabe? É um carinho, uma dedicação, e também falam a mesma linguagem, tem a mesma energia, né? E no meu caso até tem uma irmã que é bem distante de mim, acho que já que falamos em maternidade. Quando a Clá nasceu eu tinha 13 anos e a minha mãe teve uma complicação bem delicada de saúde, teve que ficar hospitalizada há muito tempo. Então eu e o meu pai cuidamos da Clá naqueles primeiros meses bem delicados, né? E ela ficou como a minha pessoa, ela tinha uma referência como se eu fosse a mãe, né? E não a mana. E porque a ligação foi muito forte e aí de vez em quando ela se confundia, ela me chamava de mãe. Então é tão bonito que até hoje a gente brinca, que ela é minha filha, né? Vai fazer 30 anos. E a minha mãe sente orgulho disso, porque eu pude, né, compartilhar e ajudar. E tudo, né? Eu só não dei de mamar. Que acho que até se exercitasse, a medicina diz que dá, né? Para amamentar, que é possível. Então, essa sensação, assim, eu vivi muito, muito jovem, mais do que tu, aos 13 anos. É verdade. Tá bom? Eu só. Clá, um beijo, te amo, minha filhinha do coração. Viu? Que amor. E outra barreira, assim, Mari, que tu acha que nós mulheres ainda temos que romper externamente da sociedade? Eu tenho uma barreira, eu falei antes de política, né? Então, por exemplo, participação política ativa. Sim. O que eu escuto daí de mulheres e homens, né? Nós estamos em um país, assim, em plena transformação, né? Então, assim, todas as pessoas olham com um olhar bem negativo e eu digo, olha, é a transformação, né? Então, nós vamos demorar muito ainda para ver o resultado, né, de uma política boa, de uma política decente, né, das pessoas. Nós temos gente do bem fazendo coisas legais, né? E esta é uma barreira, né, que no Novo Hamburgo nós temos um exemplo muito bacana que é a Fátima, né? A Fátima saiu da vida de empresária
e se tornou prefeita. É um outro exemplo que eu dou para minha filha, né? Eu já levei ela até a prefeitura, disse aqui que a prefeita trabalha, né? É uma função, né? Isso é um trabalho. Sim. E nós temos assim, por exemplo, né? Nós tivemos a primeira governadora de estado, que foi a Rosiana Sarney, em 1994. Isso. Gente, 94 é muito pouco tempo. É né? muito recente. É muito recente. Eu estava mesmo fazendo esse levantamento de datas hoje à tarde, eu estava vendo isso. A primeira presidenta em 2011, né? A nossa representação política ela é muito pequena. E as mulheres ainda entendem que elas não precisam se envolver com política, elas não precisam conhecer política, né? Nós conquistamos o voto foi liberado para a mulher em 1932, né? Mas só se quisesse. Mas se o marido mandasse, né? Tem esse detalhe, se o marido mandasse, o marido ou o pai mandasse votar, aí era obrigatório. Escolher né? o candidato ainda. Exato, então assim, ó, nós temos uma barreira que nós precisamos, porque se nós quisermos uma sociedade diferente, nós temos que ter uma representação no Estado. E isso já está garantido, digo, é a questão das cotas mesmo de mulheres a candidatas, já deveria estar garantida, né? Porque isso já é uma exigência. Sim. Que não é cumprida, exato, de 30%. Inclusive, né? eu sou uma pessoa que defendo as cotas, né? Agora, por exemplo, em 2018, nós temos crise política, nós temos os partidos estão com muito pouco dinheiro para investir, né? E obviamente o investimento ele vai ser aonde? Nas figuras carimbadas masculinas, né? Então não se pega uma mulher lá para apostar alto. Ou não, vamos torcer, né? Que acho que ainda é tempo. Mas Patrícia, daí que eu socorro, digo, as gente, mulheres não. precisam. É uma outra mulheres barreira que eu digo assim, ó. Precisam né? se envolver. Porque o reflexo vai saber. ser muito diferente, eu acredito. Exatamente. Que quando a coragem de se envolver. Tem que ter essa coragem. Tem que ter a ousadia. Tem que ter ousadia para poder se envolver. E quando tu tem uma representação, quando tu é uma representante política, né? Daí a Fátima Daut está aí para poder nos representar e poder falar disso, tu tem um olhar feminino. Por quê? Ela é uma mãe, ela é empresária, ela tem, né? Ela tem todo um olhar, né? E agregam outros pontos de vista que muitas vezes não são contemplados e fica difícil até de mensurar, né? A gente falou antes. Não tem comparativo. A gente estava falando lá de assédio sexual, a gente estava falando de maternidade, a gente estava falando de todas essas questões que envolvem mulheres. Já nos sinalizaram ali que nosso tempo está acabando, nem vamos entrar aqui no tema delicado que é a violência sexual. Sim. Né? Então, assim, as mulheres que vão, a violência sexual. Foi tratado já em outras oportunidades essa semana, né? Violência sexual. A prostituição infantil não vai nem entrar nisso, mas se a mulher quebra a barreira e ela vai nos representar politicamente, né? Ela é uma representante política e ela já vivenciou. Vai nos representar justamente nessa área social. Exato. Muito forte. Também pode ser na área econômica. Não, aí que tá. Que eu quero dizer o seguinte. O preconceito existe em relação a isso. Diz assim, se a mulher não se representa na área social, que é o forte dela, ela não pode nos representar na economia nem na política. Entende? Assim. E aí há essa discrepância. Então, se ela vai para a política, ela nos representa socialmente, né? Sim. No desenvolvimento social. Ela não vai nos representar no desenvolvimento econômico. Como não? O que tem a ver? Nós temos excelentes mulheres na economia, né? Formadas em matemática e ciências exatas. Não é por ser mulher que ela tem que ser só da área de humanas, necessariamente. Exatamente. Né? Então já é outro preconceito também. É outra barreira a ser quebrada. Sempre, né, pessoal? Até o próprio Mulheres fato da mulher cientistas. decidir trabalhar. Eu tenho pessoas próximas, amigas, conhecidas, que o marido gostaria que elas não trabalhassem, né? A gente a todo momento ouve relatos nesse sentido. Então, o fato de tu ser independente também é delicado. Enfim, são várias questões que sempre envolvem cobranças, né? Eu acho que a humanidade está se desenvolvendo. Acho que a gente precisa buscar mais, não só o autoconhecimento, mas também o conhecimento para aquela área que quer desenvolver na sua vida. Acho que as mulheres... Eu realmente, assim, política, eu acho que seria muito importante a gente entender, pessoal, é como uma casa, né? Vamos combinar que até hoje o que a gente menos faz é política, né? Tu trouxesse o exemplo aí dos europeus.
né? Os políticos europeus andam com transporte público, eles Exato. usufruem dos serviços, eles cuidam desses serviços, da educação, da saúde, do transporte. Então, realmente, assim, acho que a gente tem que se inspirar em bons exemplos, que foi a minha fala lá no início, sempre os bons exemplos, e tentar seguir o que funciona, porque, né, hoje a gente perde mais tempo discutindo quem roubou quem, quanto foi, quanto tempo vai ficar, se usa tornozeleira, se não usa, a gente está com foco em outras questões, né? Então, acho que a política é isso, é olhar para o que realmente é importante, é necessário, e as mulheres em todos os aspectos precisam sim de atenção, mas todos precisam de atenção, e como minha mãe diria, né, as crianças. Então, acho que as mulheres precisam ter muito esse olhar para o futuro, e o futuro são uns que estão vindo por aí, né, os nossos, para quem, né, tem aí a consciência de ser mãe, ou de ser dinda, ou de ser tia, acho que é importante a gente ter esse olhar para as crianças. Diz uma coisa, Alex, nós temos 5 minutos para tudo? Ponto final também? Gente, como assim? Como correu rápido! Eu já pensei então, mais tá, umas vou dar 3 um barreiras minutinho aqui. para cada uma para fazer o seu ponto final. A Bea hoje trouxe pra gente o livro, eu queria que a Bea mostrasse aí pra gente a capa do livro. Foi lançado na FIMEC, aqui em Novo Hamburgo, os pavilhões da FENAC. Fala um pouquinho, Bea, um minutinho aí. Um minutinho. Esse livro, bom, primeiro, já que nós estamos falando das mulheres, eu fui a escolhida por homens para escrever esse livro, já me orgulha, né? Porque tinha vários homens também querendo escrever essa história, e daí eu fui convidada. Da Escola de Curtimento. Da Escola de Curtimento. A Escola de Curtimento, ela foi criada por homens, e até a década de 70, 1970, não era permitido estudante feminina. Mulher não tinha matrícula na escola. Não era, eu não sei que eu posso classificar se preconceito ou não. Eles consideravam que a operação em Curtume era a operação pesada, que as mulheres eram seres frágeis. E daí o professor Flávio Luquezzi, que já é falecido e foi diretor da escola, rompeu essa barreira. Ele que rompeu, porque ele foi para a Argentina, trouxe uma estudante, Blanca, o nome dela, para fazer estágio, e a partir daquele momento, então, a escola se abriu. E essa escola, hoje, ela é comandada por mãos femininas. A partir dos anos 2000, as mãos femininas se entrelaçaram às mãos masculinas, e hoje ela tem diretora, ela tem chefe de laboratório, ela tem técnica. A diretora é a Darlene, a do laboratório é a Débora Bernardes, que é chefa do laboratório. Ela tem na área de moda, porque a escola se desenvolveu muito na área de moda também, a Jerusa Giacomoli. Ela tem a professora Janete Schneider, que é da área de química, que comanda as feiras, a FECURT, que é a feira que faz junto com a Mostra Tech. Ela já teve outras pessoas que se aposentaram, que saíram, a Rosinha Ostia, que é a coordenadora educacional, que ela e daí o livro foi problema. lançado quando? Foi lançado na quarta-feira, durante a FIMEC, a sessão de autógrafo aconteceu, e eu estou passando aqui para a Karina, um exemplar para ela. Se ela quiser ler a dedicatória que eu estou botando, né, porque daí está encerrando meu ponto. Então tá. Se eu quiser ler a dedicatória no ar aí. Depois eu vou ler, querida, eu vou ter que ler depois, porque eu tenho pouquinho tempo. Você não tem tempo. Mas olha só o livro, então. Como é que a gente faz para adquirir o livro da ideia? Na Escola de Curtimento. Na Escola de Curtimento mesmo. Na Escola de Curtimento mesmo. Tá, depois vocês entram em contato comigo, eu passo os contatos da Bea para receber autografado o seu livro, então. Vamos falar um pouquinho, então, Mari, para encerrar um ponto final que tu tens aqui para falar para as mulheres em casa. Eu quero dizer para as mulheres aqui da bancada, ela falou da Fátima Daunt, eu trabalho na prefeitura também, junto ao gabinete. Então eu tenho essa mensagem aqui para as mulheres e gostaria que tu desenvolvesse para nós, Mari, essa ideia que está nessa mensagem aqui, feita pela comunicação, então, pela comunicação da prefeitura de Novo Hamburgo. É uma mensagem, em primeiro lugar, agradecendo, né, aqui a oportunidade de participar. A mensagem é uma mensagem muito bacana, que é sim, você pode. Para mim, ela é totalmente vinculada a essa questão das escolhas, né? Nós podemos, então, fazer escolhas, nós podemos nos repensar como
né, como atuantes naqueles setores que a gente escolhe, nos lugares da vida que a gente decide estar, então sim, né, nós mulheres podemos, né, então essa acho que é uma mensagem linda, né, obrigado ao pessoal da comunicação que fez, e acho é uma mensagem que eu gostaria então de pegar um pouquinho para mim, dizendo, olha, pode, porque eu sou um exemplo de que mulheres podem estar onde elas querem, elas podem estar no papel de guerreira, podem estar no papel de compartilhar, de serem ajudadas, de contribuir. Nós podemos, o que nós temos, além do poder, é fazer, né? Querer, então nós temos que querer e fazer. Muito obrigada, Karina. Imagina, prazer nosso aqui, Denise. Teu ponto final, o que tu gostaria de dizer para as mulheres em casa? Vou ser muito breve. Sim, você pode. Ela resumiu, né? Então, acredite em si, tenha força, tenha fé. Eu acho que nós mulheres todas temos, né? Girl power. Nos unir, porque as mulheres costumam não ser amigas. Obrigada, Karina. Sororidade, mulherada. Não, só os homens se unem, que isso, né, Patrícia? É verdade. Eu quero fazer um convite, bom. Não, só mandar um beijo pra minha família. Vai. Não, eu queria, né, falar isso da união, acho que a união é que faz a força. Fazer um convite para quem puder compartilhar da nossa programação. Mônica Martelli, que é uma mulher incrível, maravilhosa, estará conosco em maio. A Fernanda Souza também é uma guria jovem, mas show de bola, também, que já está a 1000. Então as mulheres estão nos palcos do Teatro Fevale, eu espero vocês lá também. Show! Então tá, pessoal, a gente encerra aqui então Estação Hamburgo de uma maneira muito feliz, aqui as mulheres bastante unidas, e é isso. Vamos apostar em nós mesmos, vamos nos conhecer melhor. Isso também vale para o sexo. Vamos nos conhecer melhor, mulheres. Muito! Outro tema que nós deixamos fora da pauta porque não deu tempo. Não. E a gente volta então com a Estação Hamburgo amanhã e depois o Cá Entre Nós. Então fique com a programação da Vale TV. Até lá!